Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é uma parceria da rede LFG de Ensino com a TV Justiça. Tal programa, Prova Final, é dividido em 3 blocos. Nós teremos um primeiro bloco com o tema do dia. O tema do dia nós vamos explorar revendo parte da que nós tínhamos visto anteriormente, que é o poder constituinte. Vamos rever poder constituinte originário, derivado de reforma, derivado decorrente, secundário federativo, poder constituinte originário, cai muito em prova, derivado de reforma, derivado decorrente. Então esse é o tema do dia. Depois nós vamos para um segundo bloco. O segundo bloco é Pergunte ao Professor. Fizemos perguntas, perguntas estas que serão respondidas durante o nosso programa, para elucidar e até especificar o tema em questão, que é o tema do dia, poder constituinte. E, ao final, nós teremos o X da questão. X da questão que envolve questões de concurso do CESP, voltado para a prova da ordem, para os concursos públicos em geral, com relação ao tema do dia, que é o nosso programa Poder Constituinte, ok? Então vamos iniciar então o primeiro bloco. O primeiro bloco é o tema do dia que trata do Poder Constituinte. Então sejam bem-vindos e vamos lá ao tema do dia. Muito bem, queridos amigos, vamos começar então o tema do dia. O tema do dia que é o Poder Constituinte e vários detalhes com relação a esse tema que tem muita incidência em concursos públicos. Antes, porém, importante, se você quiser fazer comentários com relação aos nossos encontros, pode mandar e-mail para a gente através do e-mail provafinal@lfg.com.br. Vou repetir, tudo junto, provafinal@lfg.com.br. Além disso, se você quiser conhecer a rede LFG de ensino tem o site, www.lfg.com.br, até para conhecer os professores que ministram as aulas para vocês, ok? Voltando então, o tema do dia é Poder Constituinte. Vamos analisar o Poder Constituinte então, meus amigos, vamos lá? Muito bem, o Poder Constituinte é o poder de criar, criar uma Constituição para um Estado. Esse Poder Constituinte, poder para criar uma Constituição para um Estado, ele é importante porque eu estou dando início a um novo poder constituinte, a uma nova Constituição dentro de um Estado. Bom, esse poder constituinte originário, também é chamado para as provas originário de primeiro grau, genuíno ou primário. Então presta atenção nos nomes recorrentes em concursos, prova da ordem. Poder constituinte originário, de primeiro grau, originário, de primeiro grau, presta atenção agora. Primário, e o nome recente, genuíno. Esses nomes recentes costumam cair em concurso, principalmente em provas orais. Na prova do CESP, Nacional ou AB, pode cair também, ok? Então vamos lá. Poder Constituinte originário, de primeiro grau, genuíno ou primário. O que é isso aí? Meu amigo, é o poder para fazer a primeira ou uma nova Constituição para um Estado. Vou repetir, é o poder para fazer a primeira ou uma nova Constituição para um Estado. Esse poder para fazer a primeira ou uma nova Constituição para um Estado, será que ele encontra limites? Vamos ver, peraí, será que ele encontra limites? Olha lá, ele não encontra limites. Poder Constituinte originário, primário, de origem ou genuíno, não tem limites. É o poder para fazer a Constituição. Então, numa prova, para nós constitucionalistas, poder constituinte originário não tem limites. Agora, preste atenção, meus amigos, você está fazendo uma prova, e na prova é relacionado ou é transcrito matérias referentes a direitos humanos. Então, muito importante. Por quê? Com relação aos direitos humanos, eu vou fazer uma nova Constituição para um país. Mas, se esse país faz parte do sistema global de proteção da ONU, ele assinou vários tratados internacionais sobre direitos humanos. Ao fazer essa nova Constituição, ele não pode violar direitos estabelecidos anteriormente. Então imagine essa situação. Eu estou em um país que faz parte do sistema de proteção geral da ONU e vai ser feita uma nova Constituição. Então estou diante do poder constituinte originário. Posso fazer tudo, como é característica típica das provas, dos livros de direito constitucional? Posso fazer tudo? Não. Se você levar em consideração os direitos humanos, você não poderá, por exemplo, restabelecer a pena de morte. Então veja que interessante. Poder constituinte originário, na prova de direito constitucional, não fazendo referência aos direitos humanos, ele é, poder constituinte originário, presta atenção, ilimitado,
incondicionado, absoluto, soberano. Vamos repetir? Poder constituinte originário, numa prova exclusivamente de direito constitucional. Não falando em direitos humanos. Você vai pesquisar nos bons livros, você vai encontrar isso. Poder constituinte originário é ilimitado, incondicionado, absoluto, soberano. Nós costumamos nas aulas falar assim, olha, pode tudo. Ah, poder constituinte originário, pode tudo. Agora, presta atenção. Presta atenção, vou enfatizar isso, ó. Meu caro, se na prova, mesmo de direito constitucional, houver a referência a direitos humanos, então nesse ponto tem que pensar, referência a direitos humanos na prova de constitucional. O país faz parte do Sistema Geral de Proteção da ONU, assinou vários tratados internacionais com relação ao tema direitos humanos. Em vários tratados internacionais, inclusive no Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana, não pode haver o restabelecimento da pena de morte. Então, se foi abolida a pena de morte, não pode ser restabelecida a pena de morte. Essa é a famosa vedação do retrocesso, ok? Muito bem, então quando se fala em vedação do retrocesso, no plano fundamental, presta atenção, plano fundamental, entenda, escrito nas constituições. Vamos fazer uma diferençazinha antes de avançar no conceito? Então, direitos do homem, são aqueles direitos inatos, inerentes ao homem. Viver, respirar, andar, ter propriedade, etc. Esses direitos do homem, quando colocados em uma Constituição, são chamados de direitos fundamentais, ok? Direitos do homem, aqueles direitos inatos, respirar, andar, viver, etc. Quando colocados em uma Constituição, são chamados de direitos fundamentais. Se esse país fizer parte de tratados internacionais sobre direitos humanos, quer dizer, aquele direito do homem, que colocado numa Constituição passou a ser fundamental, e escrito em tratados internacionais, que esse país faz parte, aquilo que era do homem passou a ser fundamental, escrito na Constituição, e por estar previsto em tratados internacionais que protegem os seres humanos, são direitos humanos, ok? Então precisamos verificar essa evolução técnico-jurídica, ok? Do homem, fundamental, escrito na Constituição, humanos, que previsto em tratados internacionais que protegem os seres humanos, ok? Feito isso, vamos retomar. Presta atenção. Meu amigo, quer dizer que eu estou falando do poder constituinte originário, que é aquele poder para criar a primeira ou uma nova Constituição para um Estado. Esse poder constituinte originário, falei para os senhores, que ele não tem limite, ele pode fazer tudo, e isso previsto numa prova de direito constitucional. Porém, se na prova de direito constitucional fizer referência a direitos humanos, existe a cláusula de vedação do retrocesso, que é prevista em vários tratados internacionais sobre direitos humanos. E que é isso? Vedação, retrocesso. Presta atenção. Um novo poder constituinte originário não poderá retroceder em direitos fundamentais. Se eu estabelecer direitos fundamentais, não posso retirar. Não posso retirar os direitos fundamentais daquela Constituição. Fundamentais porque escritos na Constituição. Então pensa comigo. Muito bem. Poder constituinte originário. Vamos fazer uma revisãozinha rápida. Poder constituinte originário de primeiro grau, todo mundo junto, genuíno ou primário. É o poder para fazer a primeira ou uma nova Constituição para um Estado. Lembra disso? Muito bem. Numa prova que envolva direitos constitucionais e direitos humanos, não posso esquecer da vedação do retrocesso. No plano dos direitos fundamentais, escritos nas Constituições, e dos direitos humanos, presta atenção, tratados internacionais, esse país, ao fazer essa nova Constituição, tem que respeitar os direitos humanos. Não pode retroceder nos direitos estabelecidos naquela Constituição, naquele ordenamento jurídico interno. Feito isso, então já cuidamos de questões importantes do poder constituinte originário. Então ficou assim, poder constituinte originário, poder para criar a primeira uma nova Constituição para um Estado. Prova de direito constitucional. Características. Inicial, porque eu estou iniciando um novo país do ponto de vista jurídico. Ilimitado, não tem limites. Incondicionado, não tem pré-condições. Soberano absoluto, o que é absoluto é soberano, o que é soberano absoluto. No plano, no sentido do quê? De poder fazer tudo do ponto de vista jurídico, ok? Mas, se na prova tiver lá, no plano do direito constitucional, dos direitos humanos, não posso retroceder. É a vedação do retrocesso, ok? Bom, criada uma Constituição, presta atenção.
Eu estou lendo lá a Constituição daquele país. Estou lendo a Constituição daquele país. E me deparei com as expressões das emendas constitucionais. Quando se fala das emendas constitucionais, ou da revisão constitucional, ou da mudança constitucional, isso tem um nomezinho técnico na área de direito constitucional. Esse poder de modificar a Constituição, de alterar a Constituição, é chamado de poder constituinte derivado de reforma, de mudança, de segundo grau, secundário de mudança, de emendabilidade, de revisão. Xiii, professor do céu, quanto nome. Vamos com calma então, vamos repetir. Meus amigos, então presta atenção aqui. Poder constituinte derivado de reforma, de mudança, de segundo grau. Professor, quais os nomes que mais costumam cair nas provas? Na prova da ordem, por favor. Poder constituinte derivado de reforma. Esse é o nome que mais cai em prova. Poder constituinte derivado de reforma. Também conhecido por poder constituinte de segundo grau. Derivado de reforma de segundo grau. Também chamado de reformador. Também chamado de revisão. Também chamado de mudança. Ou secundário de mudança. Ai, quanto nome, professor, será que eu vou lembrar? Vamos tentar mais uma vez. Poder constituinte derivado de reforma de segundo grau. Reforma de segundo grau. Que mais? Reformador. Pensa em reforma, em mudança, reformador. Secundário de mudança. Ou na prova, poder constituinte de revisão, sentido genérico, de mudança da Constituição. Professor, são muitos nomes. Como é que eu vou tentar lembrar de tudo isso na prova? É questão de ficar lendo e se acostumando com a terminologia. Veja como é fácil. Poder constituinte derivado de reforma, de segundo grau, de mudança, de reforma, de segundo grau, de mudança, reformador. É aquele poder para quê? Para modificar a Constituição. Reforma, mudança, alteração, etc. Na nossa Constituição, nós temos 2 artigos importantes. O artigo 3º do ADCT, lembra? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT. Esse artigo 3º do ADCT trata do quê? Das emendas constitucionais de revisão. E são apenas 6. Não posso mais modificar a Constituição por emenda constitucional de revisão. Por quê? Por decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal disse, emenda constitucional de revisão, apenas uma vez. E foram feitas 6 apenas. Então, na prova do SES, presta atenção. Meu amigo, não se esqueça, emenda constitucional de revisão, apenas 6, não posso usar mais esse sistema, por decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Ok? Agora, existe um outro artigo que trata do tema. É o artigo 60, que cuida o quê? Das emendas constitucionais. O artigo 60 cuida das emendas constitucionais, outro mecanismo de mudança. Então, hoje, são 57 emendas constitucionais. Pode aumentar o número de emendas? Lógico que pode. Então, as emendas constitucionais são mecanismos de mudança da Constituição, cujos requisitos estão lá no artigo 60. Então, na prova tem que lembrar, emenda constitucional de revisão, artigo 3º do ADCT. Emenda constitucional pura e simples, artigo 60 da Constituição. Ok? Numericamente, diferenças. São 6 emendas constitucionais de revisão e são hoje 57 emendas constitucionais. Emenda constitucional de revisão, não posso usar mais. Emenda constitucional, eu posso utilizar, fazer novas modificações na Constituição. Ok? Bom, depois disso, vimos a mudança da Constituição, artigo 3º do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou artigo 60 da Constituição. Está faltando falar de um poder constituinte, então presta atenção agora. Meu amigo, existe também o poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente, que também é conhecido por secundário federativo. Então, em uma prova, poder constituinte derivado decorrente ou secundário federativo é aquele poder que existe, presta atenção, existe em países que adotam a forma federativa de Estado. Então, só vou ter poder constituinte derivado decorrente, isso para a maioria majoritária da doutrina, tá? Majoritária da doutrina. Só vou ter poder constituinte derivado decorrente ou secundário federativo se aquele país adotar a forma federativa de Estado. Vamos retomar?
Forma federativa de Estado, lembra da faculdade? Forma federativa de Estado corresponde ao quê? A divisão de competências entre os entes federativos. Então, vou fazer a somatória de entes federativos que vão compor um Estado federal. Então, você vai lembrar dos Estados Unidos da América, que eles eram colônia da Inglaterra, se tornaram várias colônias independentes, as 13 colônias independentes, se confederaram e depois, presta atenção, se federaram. Por quê? Somaram forças para formar os Estados Unidos da América. Então, quando se fala em forma federativa de Estado, eu tenho um país que é formado por blocos, que são, entre nós, os Estados-membros, ok? Então, a nossa Constituição estabelece que a nossa forma federativa de Estado é a somatória de quem? Na nossa Constituição, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. No mínimo isso, se eu olhar com um pouquinho de atenção para o artigo 1º e para o artigo 18 da Constituição. Tanto o artigo 1º quanto o artigo 18 colocam esses entes federativos, ok? Estados-membros, DF, municípios. Agora, se eu olhar isoladamente o artigo 18, ele vai falar da organização do poder dentro do nosso Estado. Agora, presta atenção. A organização do poder dentro do nosso Estado, a organização do poder, vai abarcar a União também. Então, a organização política e administrativa do nosso Estado Federal envolve quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Agora, preste atenção naquela pergunta capciosa. Meu amigo, e os territórios são entes federativos? Ora, os territórios, por estarem previstos na Constituição, lá no artigo 33, na parte da organização do Estado, ele também não deixa de ser um ente federativo. Só que tem que tomar cuidado, porque territórios federais, eu preciso olhar com atenção, muita atenção, o artigo 33. Porque há quem entenda por quê? Que ele não é um ente federativo, porque ele não tem a tríplice capacidade. Ok? Nós vamos tratar isso em um outro momento, em uma outra aula, mas presta atenção. Pela disposição da Constituição, o artigo 33 está dentro da organização do Estado, podemos afirmar que, com relação à sua quantidade, os territórios poderiam ser mais um ente federativo. Ok? Agora, presta atenção. Para a prova normal, sem estresse nenhum, uma prova bem tranquila que envolva lá Estado Federal Brasileiro. Quais são os nossos entes federativos que têm suas normas fundamentais e todas elas têm que respeitar a Constituição? Presta atenção. Para entender isso, eu tenho que olhar caput de alguns artigos da nossa Constituição. Então, se eu olhar o artigo 29 da nossa Constituição, está lá que os municípios, cada município pode fazer a sua lei orgânica, respeitando a Constituição do Estado onde se encontre e a Constituição Federal. Quer dizer que pelo artigo 29, o município é um ente federativo, porque pode ter a sua norma fundamental, respeitando a Constituição do Estado onde se encontre e a Constituição Federal. Ok? Só isso? Não. O artigo 25, ele vai falar lá dos Estados-membros. Os Estados-membros são entes federativos. Eles podem fazer suas constituições estaduais respeitando a Constituição Federal de 88. São 26 estados, 26 constituições estaduais. Além disso, temos também o Distrito Federal, que também é um ente federativo. O Distrito Federal, por ser um ente federativo, ele vai ter a sua norma fundamental. Qual é? É a lei orgânica do Distrito Federal. Então não se esqueça, o Distrito Federal tem lei orgânica. Lei orgânica, que é a norma fundamental do Distrito Federal. Então agora pensa comigo. Temos esses três entes federativos. Estados-membros, ver o caput do artigo 25. Municípios, ver o caput do artigo 29. DF, ver o caput do artigo 32. São entes federativos com suas normas fundamentais próprias e que podem ter os seus respectivos poderes, né? Presta atenção. Legislativo e executivo, todos eles. O município não tem poder judiciário. Usa a estrutura da esfera estadual. Mas eles podem, os três, se auto-organizar, né, auto-administrar e autogovernar. Auto-organização, auto-administração, né, e autoconstituição. Tranquilidade? Muito bem. Para finalizar esse primeiro bloco importante, fizemos uma revisão trazendo assuntos novos para o tema poder constituinte. Nós vamos misturar agora com controle de constitucionalidade. Como é que funciona o controle de constitucionalidade com relação aos poderes constituintes? Muito bem. Poder constituinte originário, vou fazer uma nova Constituição. Será que tem controle de constitucionalidade ao fazer uma nova Constituição?
Via de regra não existe controle de constitucionalidade, por quê? Eu estou fazendo a norma originária, que vai ser o parâmetro para o confronto entre normas, ok? Então, normalmente, uma nova Constituição, ela é que vai ser o parâmetro para o controle de constitucionalidade. Foi feita a nova Constituição, presta atenção. Poder constituinte derivado de reforma, de mudança de segundo grau, a alteração da Constituição. Posso fazer de qualquer modo? Não. Então, no tema poder constituinte derivado de reforma, de mudança de segundo grau, eu tenho que respeitar os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Então, a norma originária, que é a Constituição, vai ser o parâmetro para confronto. Vou verificar se aquelas emendas constitucionais obedeceram os requisitos previstos na Constituição. Quem poderia propor, qual o quórum de aprovação, se tem cláusulas pétreas, são aquelas partes que eu não posso mexer para diminuir direitos, se existe limitação temporal, limitação circunstancial, tudo isso tem no artigo 60. O artigo 60 tem lá a iniciativa, quem pode propor, qual o quórum de aprovação, quais as partes que eu não posso mexer, matérias essas que nós já vimos naquele encontro anterior, ok? Além disso, presta atenção, o poder constituinte derivado decorrente ou secundário federativo, lembra? Os entes federativos podem fazer suas normas fundamentais. Será que eu preciso obediência à Constituição, que é a norma originária? Será que haverá controle de constitucionalidade? Olha que pergunta interessante. Será que há controle de constitucionalidade do poder constituinte derivado decorrente, também chamado de secundário federativo? É lógico que sim. O parâmetro é a norma originária, a Constituição. Veja que interessante, agora no finalzinho do nosso encontro, vou comentar com vocês rapidamente algumas decisões do Supremo Tribunal Federal com relação à mudança da Constituição. Peço vênia, então, vou ler para os senhores. Vejam essas decisões sobre o tema poder constituinte. Então veja isso aqui, ó. É juridicamente possível o controle abstrato de constitucionalidade que tenha por objeto emenda à Constituição Federal quando se alega violação das cláusulas pétreas inscritas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Precedente citado, a ADI número 939/DF, né? E também a ADI 1946/DF. Quando se fala em ADI, lembra? Ação direta de inconstitucionalidade. Tem outra decisão sobre o tema? Sim. Meus caros, outra decisão sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar, e somente do parlamentar, isso cai muito na prova da ordem, para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados, presta atenção, no processo de aprovação de lei ou de emenda constitucional, incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Precedentes citados, mandado de segurança 20.257/Distrito Federal. Foi o Linden Case. Temos ainda MS 20.452 do DF, entre vários outros mandados de segurança. Mandado de segurança fazendo controle, presta atenção, controle de constitucionalidade de uma proposta de emenda constitucional. Só parlamentar tem a legitimidade, deputado federal ou senador. Questão interessantíssima para um concurso público, uma prova oral, que cai na prova da ordem do CESP. Presta atenção, a prova da ordem do CESP e a prova de Minas Gerais também da ordem, são questões típicas de concurso para magistratura, Ministério Público ou delegado de polícia. Questões bem rebuscadas. E a última decisão, para a gente fechar o nosso bloco, diz assim: o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é admissível a ação direta de inconstitucionalidade de emenda constitucional, quando se alega na inicial que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da Constituição originária. Artigo 60, parágrafo 4º, precedente, ADI número 939, relator Sidney Sanches, isso lá em 1999. Então veja que importante, o nosso Supremo Tribunal Federal sempre esteve atento ao controle de constitucionalidade com relação às mudanças da Constituição. Muito bem, vamos encerrar esse primeiro bloco então e partir para o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Vamos lá? Senhoras e senhores, voltamos e vamos agora ao bloco Pergunte ao Professor. Vamos dividir esse bloco em algumas perguntas, né?
Perguntas essas feitas por passantes, pessoas interessadas na matéria. Então vamos então à primeira pergunta. A Constituição atual prevê um novo poder constituinte originário? Vejam que questão interessante. Se a nossa Constituição prevê um novo poder constituinte originário. Então, não. A nossa nova Constituição, a Constituição de 1988, não prevê um novo poder constituinte originário. Agora, isso pode existir? Presta atenção. Pode existir, feita uma revolução, uma rebelião intestina, as pessoas se insurgem contra a Constituição, vão às ruas, fazem um movimento, fecham o Congresso, acabam com o poder executivo, né, o mando do poder executivo, e querem fazer uma nova Constituição. Isso seria possível? Seria possível. É a chamada modificação por rebelião, revolução ou beligerante. A mudança do ordenamento jurídico pela força. Então haveria uma revolução, quem ascendesse, quem subisse ao poder, quem subisse ao poder, iria pedir ou iria determinar a feitura de uma nova Constituição. Isso seria o quê? Poder constituinte originário. Quem ganhou a revolução, a rebelião, iria determinar a feitura de uma nova Constituição. E com base nessa nova Constituição, iriam se aproveitar ou não normas infraconstitucionais anteriores. Ou teriam que ser feitas novas leis para adaptar aquele Estado recém-constituído. Agora, esse é o único modo? Presta atenção. Não. Poderia haver uma fase de transição democrática, como aconteceu, apesar das várias nuances compulsórias, beligerantes que ocorreram da Constituição de 69 para a Constituição de 88, vários movimentos, direta já, etc., ações que... É uma fase obscura da nossa história, porque pessoas morreram defendendo o nosso Estado, pessoas queriam instituir um outro tipo de poder aqui, porque lembra, naquela época era a Guerra Fria, capitalismo de um lado, comunismo do outro, guerrilheiros, as Forças Armadas mantendo a ordem com base na Constituição que foi feita após o golpe de 64. Bom, o que é importante para nós? Houve uma transição violenta, pessoas morreram, etc., mas foi muito menos violenta que em vários outros países. Se nós compararmos os regimes, a quantidade de mortos, de pessoas torturadas, etc., foi mais tênue em relação aos de outros países. Não estamos justificando o uso da violência para manter o ordenamento jurídico, mas não podemos fechar os olhos para aqui. Para analisar essa transição, não foi das mais tranquilas, mas foi muito melhor do que, entenda, muito menos virulenta, muito menos quantidade de mortes do que em outros países. Então, fechando a primeira pergunta, poder constituinte originário, um novo poder constituinte originário, não está previsto na nossa Constituição. Mas nada impede que haja uma revolução, uma rebelião, e seja feita uma nova Constituição por quem deter o poder. Ou pode haver uma transição menos violenta com a feitura, uma manifestação lá pelo Congresso. Imagine o Congresso fazendo uma emenda constitucional, convocando novas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte ia fazer uma nova Constituição. De modo bem simples, a nossa Constituição não prevê um novo poder constituinte originário. Porém, ele pode ocorrer, seja através de atos violentos, uma rebelião, revolução, ou através de uma transição pacífica para a feitura de uma nova Constituição, porque a anterior se tornou ultrapassada. Ok? Vamos enfrentar agora a próxima questão? Vamos ver a próxima questão? Professor, existe um limite para emendas constitucionais? Pergunta interessante. Será que existe limite para as emendas constitucionais? Veja que questão abrangente numa prova dissertativa de segunda fase de direito constitucional. Você vai fazer direito constitucional com a gente em segunda fase? Presta atenção. Limites às mudanças constitucionais, às emendas constitucionais. Se nós olharmos o artigo 60 da Constituição tem vários limites. Presta atenção. Primeira coisa, limitações procedimentais. O procedimento pode ser feito de qualquer modo, a mudança da Constituição? Não. Para modificar a nossa Constituição, temos pessoas específicas que podem apresentar a PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Então tem lá, ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou o Presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então a apresentação da PEC, presta atenção, para apresentar uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, somente as pessoas listadas no artigo 60, incisos 1, 2 e 3.
1, 2 e 3. Feito isso, essa iniciativa tem mais limitações? Presta atenção. Sim, existe limitação com relação à aprovação. Posso aprovar de qualquer modo? Não. A aprovação de uma emenda, você que foi meu aluno, lembra? Aprovação da PEC, melhor dizendo, aprovação da PEC. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Lembra disso aí? Oh, você que foi meu aluno? 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Quer dizer que para modificar a nossa Constituição, a proposta de emenda tem que sofrer 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Em cada votação, a concordância de 3/5 dos membros de cada casa. Então, presta atenção. O artigo 60, no parágrafo 2º, estabelece esse mecanismo de aprovação. Parágrafo 2º do artigo 60. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Só isso? Não, presta atenção. Existe também agora a questão da promulgação. Quem vai promulgar a emenda? Quem vai promulgar a emenda? De um lado, a assinatura da mesa da Câmara dos Deputados, do outro lado, a assinatura da mesa do Senado Federal. Cada mesa, presta atenção, tem um presidente, 2 vices, 4 secretários. Cada mesa tem um presidente, 2 vices, 4 secretários. Essas pessoas importantes é que vão assinar, promulgar a emenda. Promulgar a emenda. Só isso? Não. Depois disso, nós temos a publicação, emenda constitucional, número tal, em vigor, etc. Dica de prova, hein? Não existe proibição expressa na Constituição para vacácio de uma emenda constitucional. Ok? Então, acabamos de ver o mecanismo de mudança. Quem pode propor? Artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Depois eu fui para o parágrafo 2º, 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Depois eu fui para o parágrafo 3º, a promulgação está no parágrafo 3º do artigo 60. A publicação está prevista na legislação que trata da conclusão das normas, né? Uma lei complementar que trata do processo legislativo. Ok? Então, acabei de ver como é que modifica. Então, não é de qualquer modo, tem que seguir esse roteiro. Agora, presta atenção. Existem partes que eu não posso mexer, nós vimos na aula anterior, partes que eu não posso mexer para retirar direitos da Constituição, as famosas cláusulas pétreas, outra limitação. Então, existem as cláusulas pétreas, são partes da Constituição que eu não posso modificar visando a diminuição de direitos. Lembra? Estão onde? Parágrafo 4º do artigo 60. Então, no parágrafo 4º do artigo 60, eu tenho aquelas partes da Constituição que eu não posso modificar visando a diminuição de direitos. Lembra? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, repetindo, as cláusulas pétreas são partes da Constituição que eu não posso modificar para reduzir direitos. As expressas estão no parágrafo 4º do artigo 60. Mais um mecanismo de redução, de limitação da feitura da mudança da Constituição. Só isso? Não. Existem também as limitações circunstanciais. O que são limitações circunstanciais? São partes da Constituição, são situações existentes na Constituição, que se ocorrerem, não posso modificar a Constituição. Então, limitações circunstanciais estão no parágrafo 1º do artigo 60. Se ocorrerem, não posso modificar a Constituição. Vamos retomar? Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, uma vez ocorrendo, uma vez que essas situações sejam decretadas pelo presidente, não posso modificar a Constituição. Por último, tem mais uma limitação, que é uma limitação temporal para a reapresentação da PEC. Limitação temporal para a reapresentação da PEC. Então, presta atenção. Se uma proposta de emenda constitucional for rejeitada ou prejudicada em uma sessão legislativa, só pode ser proposta novamente na próxima sessão legislativa. Isso está onde? Parágrafo 5º do artigo 60. Vamos retomar rapidamente, ver quais são as limitações que nós temos? Presta atenção. Então, ficou assim, ó. Limitação com relação à iniciativa, artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Limitação com relação ao quórum de aprovação, parágrafo 2º do artigo 60. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Parágrafo 3º, tem a limitação com relação à promulgação. Quem é que promulga? Mesa da Câmara e mesa do Senado, com respectivo número de ordem. Depois, existe o parágrafo 1º, limitações circunstanciais. Ocorrendo intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não posso modificar a Constituição.
Depois, tem uma limitação temporal. A proposta de emenda rejeitada em uma sessão legislativa ou prejudicada só pode ser proposta na próxima sessão legislativa. E deixamos para o final o quê? As emendas constitucionais. Emendas constitucionais, presta atenção, são aquelas partes que não posso modificar para reduzir direitos. Parágrafo 4º do artigo 60. Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Agora, presta atenção. Então, tem limitações temporais, circunstanciais, limitações materiais, são as cláusulas pétreas, vários mecanismos para reduzir a feitura da mudança da nossa Constituição. A elaboração das emendas constitucionais. Agora, presta atenção. Emenda constitucional, com base no artigo 60, que é o que nós estamos estudando, não tem limitação numérica. Posso fazer várias modificações à Constituição, respeitando essas circunstâncias que eu acabei de falar para vocês, essas situações. Agora, presta atenção. Emenda constitucional de revisão, cujo fundamento é o artigo 3º do DCT, eu não posso usar mais. Por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, são apenas 6. Então, fechando o tema, essa segunda pergunta muito boa, quantidade numérica, não posso fazer novas emendas constitucionais de revisão, são apenas 6 por decisão do Supremo Tribunal Federal. Porém, as emendas constitucionais, com fundamento no artigo 60, podem ser utilizadas. Ok? Vamos para a próxima pergunta? O que é o poder constituinte secundário federativo? Veja que interessante. Poder constituinte secundário federativo. Poder constituinte secundário federativo é aquele que autoriza os entes federativos a fazerem suas normas fundamentais. Vamos tomar cuidado com isso em prova. Poder constituinte secundário federativo, ele é muito conhecido como, presta atenção, poder constituinte decorrente. E vocês, meus amigos aí da região norte e nordeste, os doutrinadores dessas regiões norte e nordeste costumam chamar apenas de poder constituinte decorrente. Tá? Poder constituinte decorrente. Que é a mesma coisa que poder constituinte derivado decorrente. Então presta atenção. Poder constituinte derivado decorrente é a mesma coisa que poder constituinte decorrente, que é a mesma coisa que poder constituinte secundário federativo. É a possibilidade de que os entes federativos façam suas normas fundamentais. Lembra que nós vimos no primeiro bloco? Artigo 25, Estados-membros fazer suas constituições estaduais. O DF fazer a sua lei orgânica. Os municípios elaborarem suas leis orgânicas. Todos eles respeitando a Constituição Federal. Pergunta interessante, inteligente, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? A proteção do domicílio prevista na Constituição pode ser modificada? Muito bem. A proteção prevista com relação ao domicílio na Constituição. Posso reduzir, retirar da Constituição? Não. A proteção do domicílio, prevista lá no artigo 5º, peço vênia, vou ler para os senhores, artigo 5º, inciso 11, é uma cláusula pétrea. Artigo 5º, inciso 11, diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, o artigo 5º, inciso 11, que trata da proteção do domicílio, é um direito que nós temos. E se é um direito, eu não posso modificar visando a redução desse direito. Por quê? Eu tenho que pensar no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Então, presta atenção aqui na hermenêutica constitucional, nós vamos realizar agora. Meus caros, os direitos estabelecidos na Constituição, para fins de concurso, prova da ordem, os direitos fundamentais, direitos previstos na Constituição, entenda, direitos fundamentais, não posso mexer para retirar, não posso alterar a Constituição para retirar esses direitos, porque ao fazê-los, eu estou atingindo direitos e garantias individuais, que são cláusulas pétreas. Então, presta atenção. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Diz lá, direitos e garantias individuais. Não posso alterá-los visando a redução de direitos. Não posso alterá-los visando a redução de direitos. E a proteção do domicílio está previsto como um direito que nós temos no artigo 5º. Abril de 2007, de vários estados, né? E a questão seria a seguinte:
Acerca da teoria geral da Constituição Federal, assinale a opção correta. Então vamos lá ver a primeira alternativa. Primeira alternativa, letra A. Letra A. O constitucionalismo, que pode ser conceituado como um movimento político-social que pretende limitar o poder e estabelecer o rol de direitos e garantias fundamentais, está diretamente relacionado com a ideologia socialista do início da primeira metade do século XX. Ora, meus amigos, essa é uma questão interessante que envolve a evolução do constitucionalismo no nosso país. Será que essa questão está certa ou ela está errada? Constitucionalismo vinculado à ideologia socialista do início da primeira metade do século XX. Muito bem. Essa alternativa está errada, está equivocada. Por quê? O poder constituinte diz respeito, o constitucionalismo e o poder constituinte estão vinculados às revoluções liberais do século XVIII, né? Em especial a Revolução Francesa. E não tem nada a ver o constitucionalismo com as revoluções socialistas, que questionavam o poder entre o capital e o trabalho, né? Nada a ver. Então a primeira letra A está equivocada, está errada. Vamos ver a alternativa B. B. O poder constituinte derivado decorrente é caracterizado essencialmente pela sua ausência de vinculação a qualquer regra anterior, pela sua autonomia e pela sua incondicionalidade. Ora, meus amigos, poder constituinte derivado decorrente, nós vimos que é aquele que autoriza os entes federativos a criarem suas normas fundamentais. Essa alternativa, será que está certa ou está errada? Poder constituinte derivado decorrente, autonomia pela sua incondicionalidade. Ora, meus amigos, essa letra B está errada. Porque o poder constituinte derivado decorrente, ele é condicionado àquilo que estiver previsto pelo poder constituinte originário. Se o poder constituinte originário autorizar que existam entes federativos, haverá o poder constituinte derivado decorrente, que tem que se limitar ao que estabelece o originário. Então a alternativa B está equivocada também. Vamos à alternativa C? A alternativa C está na tela. O poder de reforma está limitado às chamadas cláusulas pétreas, entre as quais se inclui a proibição de mudança do voto majoritário ou proporcional pelo voto distrital misto. Meus amigos, será que o sistema de eleição é cláusula pétrea, majoritário ou proporcional, voto distrital misto? Será que está certo, meus amigos? A alternativa C também está equivocada, está errada. Por quê? Cláusula pétrea com relação ao voto é ele ser direto, secreto, universal e periódico. Nada tem a ver com o sistema de eleição proporcional majoritário, nem a questão do voto distrital. A alternativa C está totalmente equivocada. Vamos à próxima, letra D? A letra D trata do quê? Vamos ao texto. O valor social do trabalho e da livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha que questão difícil. Por que uma questão difícil, essa letra D? Porque ela mexe com um artigo específico da Constituição. Então, olha que interessante aqui. Ó. O artigo 1º da Constituição, o artigo 1º diz lá: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ora, meu amigo, essa alternativa, muito bem, ela está correta. E por que ela está correta? Porque é um texto expresso da Constituição. Artigo 1º, inciso 4 da Constituição. Olha que interessante. Os valores sociais do trabalho são fundamentos da nossa Constituição. Muito importante isso. Então a alternativa D está correta. A alternativa D está correta, onde é dito o valor social do trabalho e da livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão interessante. Primeira questão, então, a correta letra D. Vamos ver a próxima questãozinha? Vamos dar uma olhadinha na próxima questão? O AB São Paulo já está na tela. Na organização do Estado brasileiro, a substituição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios por um único ente central. Olha que interessante. Meus amigos, olha a perguntinha. Eu quero transformar o Estado Federal em Estado unitário. Eu vou trocar União, Estados, DF e municípios por um ente central. Será que isso é possível? Ora,
Nós sabemos que a perguntinha é isso, de acordo com a nossa Constituição, não seria possível, né? A não ser que estivéssemos diante de um poder constituinte originário, estabelecendo uma nova Constituição. Vamos ver se essa alternativa existe na nossa questãozinha. Vamos ver então a letra A, vamos lá? A letra A está na tela, ó. Não seria possível devido à existência de disposição constitucional expressa, vedando a alteração da forma republicana de governo, meus amigos. Ora, essa letra A, o que estragou essa letra A, essa alternativa A? Forma republicana de governo. Então, meus amigos, nós podemos afirmar que a letra A está errada, equivocada, que confundiu-se forma de Estado, que pode ser unitário e federal, com forma de governo, que via de regra, para a grande doutrina, pode ser república ou monarquia. A letra A está equivocada, porque misturou-se forma de Estado com forma de governo, ok? Vamos ver a letra B? A letra B está na tela? Seria possível, por meio de emenda à Constituição, meus amigos, emenda à Constituição, mecanismo de mudança da Constituição. Será que é possível, através de emenda, transformar o Estado unitário, Estado federal em Estado unitário? Meus amigos, não. A letra B está equivocada. Eu não posso, através de emenda, transformar o Estado federal em Estado unitário. É cláusula pétrea, né? Artigo 60, parágrafo 1º, parágrafo 4º, inciso 1. Não posso, está equivocado a letra B. Vamos ver a letra C? Dá uma olhadinha na letra C. Letra C. Não seria possível devido à cláusula pétrea da separação dos poderes. Ora, meus amigos, estão confundindo separação dos poderes com forma federativa de Estado. A letra C também está equivocada. Misturaram forma federativa de Estado com separação dos poderes. Não é possível modificar a Constituição, transformar o Estado federal em Estado unitário, por quê? Mexe com forma federativa de Estado e não com separação dos poderes. A alternativa C, que mexe com Legislativo, Executivo e Judiciário, está equivocada. Só sobrou a letra D. Vamos ver se a letra D está certa? Vamos dar uma olhadinha? Olha na tela. Seria possível somente pelo poder constituinte originário. Meus amigos, essa alternativa, poder constituinte originário, transformando Estado federal em Estado unitário, será que é possível? É perfeitamente possível. Essa alternativa é a correta. Só posso transformar o Estado federal em Estado unitário através do poder constituinte originário. Ok? Essa alternativa é a que está correta, a letra D. Meus amigos, com isso, nós encerramos esse nosso encontro. Para nós foi uma honra e um privilégio estar aqui. Nos encontramos em breve e continuem estudando, que o sol nasceu para todos. Ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo encontro. Questões recentes, hein? Acerca da organização do Estado, na forma como prevista na Constituição Federal, assinale a opção correta. Então eu quero a questão correta com relação à organização do Estado. Qual que é a questão correta? Vamos ver a letra A. Letra A diz assim: a federação é forma de Estado, ao passo que a república é forma de governo. Essa alternativa está correta. Por que essa alternativa está correta? Ora, meu amigo, a federação é forma de Estado. Como é que esse Estado se compõe? Por entes federativos ou sem entes federativos, Estado unitário ou Estado federal. Já a forma de governo trata do quê? República ou monarquia. Em nosso caso, a nossa república é uma forma de governo. A forma de governo brasileira adotada é a república. Então a letra A está perfeita, perfeita. Vamos ver o que está errado nas demais alternativas. Vamos colocar na tela para eles, por favor. A alternativa B. Vejam lá. Então, o tema, não posso perder de vista, que é a organização do nosso Estado. Como é que é a organização do nosso Estado? Letra B. Viola um princípio sensível importante. Princípio sensível, ou princípio constitucional sensível, é aquele previsto, meus amigos, no inciso 7 do artigo 34, ok? Então, viola um princípio sensível, constante da Constituição Federal, o fato de um Estado-membro proceder ao provimento de cargo efetivo no âmbito da administração pública centralizada, sem realizar concurso público. Ora, meus amigos, essa alternativa B, rebuscada, cheia de 9 horas, ela está equivocada. E por que ela está equivocada? Meu amigo,
confundiram os princípios constitucionais sensíveis com a obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargos. Então, essa alternativa B está equivocada. Quero que você anote no seu caderno, se você quiser. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles listados, previstos no inciso 7 do artigo 34. E lá não tem essa hipótese de violação a preenchimento de cargos sem concurso público, ok? Fizeram uma salada aí. Vamos colocar na tela a letra C para os nossos amigos? Vamos lá, letra C. É cláusula pétrea a regra constitucional, segundo a qual matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ora, meus amigos, tecnicamente, aí nós temos o quê? Uma limitação temporal para a representação da PEC. Esse é o parágrafo 5º do artigo 60. As cláusulas pétreas expressas, que é essa menção que faz ao texto, está subentendido cláusula pétrea expressa, estão no parágrafo 4º do artigo 60. Então, as cláusulas pétreas, está mal feita a questão, as cláusulas pétreas expressas estão no parágrafo 4º do artigo 60. Ok? Lembra? Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou direitos e garantias individuais. Tecnicamente, eu não posso esquecer que o artigo 60 como um todo, o caput, os incisos e os parágrafos, inclusive o parágrafo 5º, que é objeto da questão, são cláusulas pétreas implícitas. Ou seja, não posso modificar a estrutura do artigo 60. Agora, do jeito que foi colocado na questão, ele dizia respeito à cláusula pétrea expressa ou explícita, e de fato, a limitação temporal não é cláusula pétrea explícita. Então, olha a confusão. Limitação temporal para a representação da PEC, parágrafo 5º do artigo 60. E as cláusulas pétreas estão no parágrafo 4º, cláusulas pétreas explícitas, ok? Vamos à letra D, para finalizar o nosso encontro maravilhoso de hoje. No âmbito da competência concorrente, a ausência de norma estadual possibilita ao município dispor sobre a matéria de forma supletiva. O advento de norma estadual suspende a execução da norma municipal com ela incompatível, de forma que, revogada a lei estadual superveniente, a norma municipal volta a viger. Meus queridos amigos, fizeram uma salada incomensurável nessa alternativa D. Primeira coisa é o seguinte, ó, competência legislativa concorrente, vocês devem ler o artigo 24 da Constituição. Competência legislativa concorrente, artigo 24. O que está lá nos parágrafos do artigo 24? Que a União faz normas gerais. Se a União não fizer tais normas, o Estado-membro legisla plenamente, fazendo normas gerais e especiais. No futuro, feita a lei federal sobre normas gerais, suspende a estadual no que for contrário. Isso é expresso nos parágrafos do artigo 24, ok? Que não tem nada a ver com o aspecto municipal. De fato, lei municipal pode tratar de matéria legislativa concorrente, suplementando a estadual e a federal no que couber. Mas normas gerais sobre o tema são normas da União, normas federais, e não normas estaduais, ok? Fizeram uma salada, a correta nessa questão é a letra A, como havíamos dito anteriormente. Chegamos ao final desse nosso maravilhoso encontro. Fica um agradecimento aos amigos da técnica, ao Daniel, os amigos que estiveram aqui com a gente, aqui, nos ajudando. E fica a dica, continue estudando, que a prova do CESP Nacional ou de Minas Gerais para o AB está difícil, mas não impossível, porque nós tivemos milhares de aprovações na primeira fase e estão agora enfrentando a segunda fase. Acredito, vai dar certo, continue com a gente. Forte abraço, até mais.